Glória a Deus. Ventilador, né? Desliga aí, filho, o ventilador, por favor. Pastor Wellington, glória a Deus, meu pastor. Pai do Senhor, abençoado. Jesus é bom. Hoje, finalzinho da tarde, mandei a mensagem pro pastor Wellington, perguntando se ele estava livre, né? Misericórdia. Se ia pregar em alguma live, que a fama hoje, o negócio é live, né? Não pode estar pregando nas igrejas, então tem que pregar pelo menos nas lives. E o pastor Wellington aí, de bom grato, né? E tem essa agenda sempre aberta para a gente aí, para a glória de Deus. E Amém. está nos honrando, né, o setor 18, para nos elevar, continuar nos elevando à presença, porque desde a oração inicial, o Espírito Santo, sabe, pastor, tem se tornado presente nas nossas vidas. Até porque, como eu sempre falo, ele não habita em templos feitos pela mão de homens, simplesmente. Ele habita dentro de nós. Então a gente já sente a presença dele. Então, creio que o Senhor já tem revelado ao Senhor uma palavra. Quero pedir que o Senhor está com oportunidade nesse momento, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer esta oportunidade tão honrosa, viu? É bom estar com vocês aqui. Estava adorando ao Senhor diante dos louvores, hinos maravilhosos, onde verdadeiramente a presença do Senhor ela tem sido real. Isso é muito bom. Eu quero também parabenizar todas as mamães, né, do nosso país, as mamães do nossa, por que não dizer, da nossa Assembleia de Deus Montese, de todos os setores, e em especial a minha mãe, a irmã Rosilda, e a minha digníssima irmã Jusilene, o amor da minha vida, que é a mãe dos meus filhos, né? E eu quero meditar num texto com vocês, muito conhecido, aqui em Marcos, no capítulo 4. Eu vou ler o versículo primeiro, depois vou pular para o 35. Passa, tem um cabo querendo passar aqui, mas pronto. Vamos lá. Marcos, capítulo 4, versículo 1. Outra vez, Jesus começou a ensinar junto ao mar. E ajuntou-se grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra, à beira-mar, na praia. Agora o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. O tema dessa reflexão é muito simples. Você vai vencer esta tempestade. Você crê? Diz aí um amém. Meus amados irmãos, o primeiro versículo que eu li vai falar que Jesus estava nas margens ali do mar de Genezaré, mar da Galileia, dependendo da posição, eram 9 cidades ali ao redor. E ele começou a ensinar. Ele começou a ensinar a multidão, e entre a multidão estava os discípulos. Então, o que nós podemos aprender? É que o nosso Jesus, ele é um mestre. E ele é um mestre por excelência. Nós precisamos estarmos aptos às lições que o mestre nos ensina.
E o maravilhoso é que o mestre da vida, ele ensina nos cultos de doutrina, nas escolas bíblicas, no círculo de oração, ele ensina nos cultos de adoração. Enfim, independente de qual seja o culto, o Senhor nos ensina em casa, o Senhor nos ensina na rua. Às vezes estamos no trabalho e ainda assim o Mestre Jesus, ele está a nos ensinar. É verdade. Mas eu, em uma época da minha vida, como aluno, eu fui um tipo de aluno em minha adolescência, viu, Gleison? Que eu gostava de ficar lá na última fila, lá no fundão. Bagunça, né? Já sabe como é que é, né? Era aquele tipo de aluno que atrapalhava mais a aula do que absorvia os assuntos. E hoje eu posso entender que quando eu ficava lá atrás, no fundão, e o professor estava ensinando, eu tinha muita dificuldade de absorver o ensinamento. Afinal de contas, eu estava muito distraído com as brincadeiras, zoando, tirando onda, brincando com um e com o outro. Até que chegou um momento quando eu cheguei, agora eu vou falar como antigamente, no segundo ano do segundo grau, que hoje fala diferente, né? Aí eu fui sentar mais na frente, na primeira fila. E quando eu sentei na primeira fila, eu pude observar que eu consegui captar melhor o que o mestre estava ensinando. Então Jesus, ele começou a ensinar. Ele ensina sobre a parábola da candeia, da semente, do grão. E eu não vou entrar nesse detalhe, que nós não temos tempo para isso. Mas uma coisa nós precisamos entender. Assim como na escola, como na universidade, o Mestre Jesus, ele ensina. E tem uma hora que o ensinamento que ele nos deu, ele vai colocar à prova. Glória a Deus. Você que está me ouvindo, você já ouviu muita coisa acerca do Mestre. Você já ouviu muitos ensinamentos maravilhosos. E quem sabe este isolamento que nós estamos vivendo, o Senhor está requerendo que tudo aquilo que Ele te ensinou, você venha se lembrar dos ensinamentos dele e começar a colocar em prática. Agora eu vou me lembrar de um ano que eu estive no colégio, eu vou já entrar no texto. E neste ano que eu estava no colégio, eu fui diante de uma prova. Meus irmãos, eu não estava lembrando de nada, era uma prova de história. E o professor, ele sempre percebeu que eu fui muito dedicado. E eu cheguei para ele e disse, professor, não estou entendendo nada. Aí o professor chegou para mim em inglês, ele falou uma coisa muito show. Lembre de tudo que eu falei nas aulas. Ei, mano, brincadeira, mas sabe quanto eu tirei? Meus amados irmãos, eu tirei 9. Porque eu parei para pensar em tudo que o professor me ensinou. Então, o Senhor passou o dia ensinando. Quando chegou o final da tarde, ele olha para os seus discípulos, que aqui há uma grande diferença entre multidão e discípulo, porque multidão só quer saber de bênção, de vitória. Discípulo não, discípulo quer saber da presença, discípulo quer saber do aprendizado, o discípulo quer saber de caminhar seguindo os passos de Jesus de Nazaré. O discípulo, ele quer estar no lugar aonde o seu mestre está, e isso é extraordinário, porque no lugar em que Jesus está, é o lugar do consolo, é o lugar da tempestade, é o lugar da tribulação, é o lugar da luta, mas é o lugar do ensinamento, é o lugar da prova, é o lugar da aprovação, é o lugar do aumento do nível espiritual, é o lugar de uma maior intimidade, de uma maior graça, é um lugar privilegiado. Por quê? Porque se estamos diante dele, é só abrir a boca e dizer, mestre, eu estou precisando de ti. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Então, Jesus convida os discípulos, passemos para outra margem, e Jesus, na realidade, já estava dentro do barco. O que me chamou a atenção aqui nesse versículo foi que o texto vai dizer, eles o levaram consigo. Meu filho, deixa eu te dizer, você precisa levar Jesus nesta viagem.
Você precisa levar Jesus neste isolamento. Você precisa estar com Jesus na tua sala. Você precisa estar com Jesus no teu banheiro. Você precisa estar com Jesus na tua cozinha. Você precisa estar com Jesus no teu quarto. Você precisa levar Jesus consigo. Ei, meu filho, não deixa Jesus por nada. Aleluia. Eles começam a viagem. E aí, de repente, começa... Deixa eu voltar um pouquinho antes. Eles começam a viagem. Olha o que o texto diz. É a palavra que diz. Havia outros barquinhos com ele. E aqui eu extraio outra lição. Que lição é essa? Meu irmão, você é referência de Deus. Glória. Tem alguém observando a tua vida, Gleison? É verdade. Pelo fato de Jesus estar dentro do teu barco, tem outros barquinhos te seguindo. Aleluia. Não dá para voltar atrás, meu irmão. Você e eu, nós somos referências de Deus, porque Jesus está no nosso barco. Então, se a gente voltar atrás, os barquinhos vão voltar também, meu filho. Segue em frente. Foi Jesus que mandou. Aleluia. Você é referência para a tua família. Deixa eu dizer, a gente está no isolamento, mas você é referência lá no teu trabalho. Você é referência na tua igreja. Você é referência na tua rua. Aleluia. A viagem tá maravilhosa. E parece que, de repente, começa... Parece não, de repente começa a soprar um vento. Deixa eu explicar. O Mar da Galileia, ele ficava a 208 metros aproximadamente abaixo do nível do mar. Só que a uns 3 quilômetros, uma média de 3 quilômetros, havia um monte chamado Monte Hermon. Como o Mar da Galileia era um lugar baixo, então não circulava ventilação, ali era um lugar muito quente e abafado. Aí, de repente, vem do Monte Hermon, vem de fora, preste atenção, vem de fora um vento frio. E quando esse vento frio, ele chega diante deste vento quente, abafado, que estava ali no sobre o Mar da Galileia, eles se unem e eles começam a arremessar a água do mar e as águas começam a subir. Então se levanta um grande temporal. Um temporal de quê? De vento. Agora olha como é interessante. O problema veio de fora. O problema veio de outro lugar. O problema ele foi soprado de outro lugar e veio ao lugar onde estavam Jesus com os seus discípulos. Então começou a acontecer uma grande tempestade. Então o que está acontecendo na tua vida verdadeiramente é uma tempestade? Quando é uma tempestade? Oh meu Deus, eu vou ter que correr. Quando é uma tempestade? Quando nós perdemos o controle. Então, se a gente perde o controle financeiro, o controle emocional, o controle dos relacionamentos conjugais, o controle espiritual, meu irmão, verdadeiramente está acontecendo uma tempestade. Aleluia. O texto vai dizer que era uma força contrária, é algo que vem para poder destruir, é algo que vem para poder afundar. Em terceiro lugar, não somente era uma força contrária, mas aquele barco estava sendo açoitado pelas ondas. Nas tempestades da vida, nós sofremos. Machuca. Às vezes trazem marcas profundas na alma. Quantas pessoas estão desesperadas, inquietas. Quantos irmãos em Cristo nosso estão apavorados. Porque a água que estava fora... Aí aqui eu aprendo outra lição. O vento vem, sopra, e quem estava embaixo, que era para levar o barco, ele se une com quem vem de fora, e ao invés de conduzir o barco, esse alguém parece que de alguma maneira ele é exaltado e vem por cima, e agora quem viveu por baixo e de algum momento está por cima, agora quer afundar o barco. Sabe o que é isso, meu irmão Gleison? Tem gente que não pode ser exaltado, meu irmão. É verdade.
Tem gente que não pode, se alguém exaltar ele e ele se achar mais alto, ele já quer afundar o barco do outro. Ei, meu filho, deixa eu te dizer, Jesus não te chamou para afundar o barco de ninguém. Jesus te chamou para conduzir o barco a chegar do outro lado, meu filho. Filho de uma santa. O discípulo faz assim. O discípulo foi assim. Agora o barco está cheio de água. O barco está cheio de água. Os discípulos começam a se desesperar. Os discípulos começam a se inquietar. Os discípulos começam a perder o equilíbrio. O barco está girando de um lado para o outro. E está todo mundo inquieto, sem saber o que fazer. Porque quando a tempestade chega, muitas vezes nós não sabemos o que fazer. A gente não sabe o que falar. A gente não sabe como orar. A gente não sabe muitas vezes buscar a presença de Deus. Então eu preciso entender que há uma diferença entre medo e pavor. É normal a gente ter medo. O medo muitas vezes até nos protege. Por exemplo, se eu não sei nadar e eu tenho medo do rio, aí eu não vou me aprofundar. Meu filho, quando tiver faltando 5 minutos, faça assim, viu? Que é pra mim saber. Já tá, né? Ei, mas quando tiver faltando 5 minutos, faça assim, porque eu tô aqui bem. Então, há uma diferença entre medo e pavor. O medo é normal termos medo da pandemia, é normal a gente estar de máscara, usar o álcool gel, se prevenir. Agora, nós não podemos nos apavorarmos. É verdade. Você não pode se desesperar. Você não pode perder o controle emocional, você não pode perder o controle espiritual. Por quê? Deixa eu te dizer, deixa eu te lembrar. Jesus está dentro do teu barco. Ô, glória! Ele manda te dizer, o teu barco, meu filho, não vai afundar. Ô, glória! Quando nós nos desesperamos, muitas vezes a gente perde até... A gente vê problemas, a gente fica, de certa maneira, delirando. Perde o equilíbrio. Mas vamos lá. Os discípulos, eles continuaram até onde eles puderam, remando. O que Deus quer dizer com isso, meu filho? Usa o potencial que eu te dei. Glória. Diante do desespero, usa o potencial que eu te dei. Ele já te capacitou, a capacitação está aí dentro do teu coração, está dentro da tua mente. Põe para fora aquilo que ele já te ensinou. Em terceiro lugar, não desista. Glória. Não desista da tua casa, não desista do teu marido, não desista da tua esposa, não desiste da tua igreja, não desiste do teu ministério, não desiste do teu chamado. A tempestade está grande, mas essa tempestade vai passar. O Senhor manda te dizer, não desista, porque esta tempestade, ela vai passar. Em nome de Jesus. A onda é maior do que você, o vento é maior do que você, mas não se esqueça, Jesus está no controle de todas as coisas. Aleluia! Sabe o que Jesus está dizendo? Se aproxima de mim. Vem chamar minha atenção. Eu lembro que há uns 2, 3 anos atrás, eu estava meditando nesse texto com a minha família, minha esposa e meus filhos, a gente na cama meditando. E eu disse, Wellison, você vai ser como os discípulos, e a tua mãe vai representar Jesus. E a tempestade está muito grande aqui no nosso quarto. Chama ela, acorda Jesus. A primeira coisa que ele fez antes de falar com Jesus, que era representado pela Juscelina, foi tocar nela e dizer, Jesus se acorda, mãe se acorda. Você está entendendo? Você precisa se aproximar de Jesus. Não permita que essa tempestade ela venha bloquear a tua visão. Não permita que esta tempestade venha bloquear a tua audição. Não permita que esta tempestade venha bloquear a tua sensibilidade, porque Jesus está manifestando a glória dele no meio do caos em que você e eu estamos vivendo. Aleluia.
Eles chamaram a Jesus. Aí Jesus se acorda, irmão. Como a gente se acorda de manhã? Ei, o que é, mano? Aleluia, eles desesperados. Aí Jesus se acorda, olha para um lado, olha para o outro. Olha para duas criações dele, que é o vento e o mar. Aí olha para o mar. Porque tem gente que prefere ouvir a voz do mar do que ouvir a voz de Jesus. Meu Deus! Se Jesus falou, passemos, isso significa que você não está passando por este problema só. Ele está com você. Passemos é plural. O Senhor está dizendo, eu não te deixo. Eu estou contigo. Eu não te abandono. Eu tenho permitido este vento, este mar assolar a tua vida só para mim te provar que eu estou com você e que eu não te abandono. Ô, glória! Aí Jesus se acorda, dá uma olhada por dois meninos dele. Quem eram os dois meninos dele? O vento e o mar. O Senhor manda dizer assim, ó, para de ouvir a voz do mar que está gerando incredulidade no teu coração. Ô, glória! Aleluias! Eu vou repetir que alguém não entendeu. Pare de ouvir a voz do mar que está gerando medo na tua alma. Aí Jesus dá uma olhadinha pro vento, pro mar e diz, ei, mar, ó, disse ao mar, eu nunca ouvi falar que mar tinha orelha, mas ele ouviu a voz de Jesus. Cala-te! Aquieta-te! Então o vento se aquietou e houve grande bonança. A onda estava lá em cima, ó. Voltou para o seu devido lugar. O vento gelado que veio do Hermon para querer causar perturbação, voltou para o seu devido lugar. Deus manda te dizer, Ele vai colocar cada coisa no seu devido lugar. As coisas voltarão a ter ordem. Glória! Meu irmão, desculpa não. Recebe o que Deus está falando. Tem gente que a voz dele é voz de mar. É voz perturbadora. E Deus manda te dizer, voz perturbadora, não foi para isso que ele te criou. Ei, vento, você que está soprando para querer afundar o barco dos discípulos do mestre, você vai voltar para o teu canto, porque Jesus manda você voltar agora na autoridade da palavra dele. O vento vai voltar só para bem suaves em inglês. É. Só assim, ó. Ô, glória! O mar, as ondinhas, ó, bem devagarzinho. E o teu barco vai chegar no lugar aonde Deus programou, porque foi Ele que disse, eu vou terminar agora, foi Ele que disse, voltemos para passemos para outra margem. Então a palavra de Deus ao teu coração é, obedeça a palavra do mestre. Clame pela autoridade do nome de Jesus de Nazaré, porque você não está só aí no teu barco, você não está só na tua casa, você não está só diante deste sofrimento, o Senhor está contemplando e esperando só o momento para agir. Eu vou repetir, Jesus está esperando o momento para agir, para te dar vitória em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus! Jesus é fiel, meu pastor. Jesus é lindo, né? Jesus é lindo. Jesus é lindo. É Ele que acalma a nossa tempestade. É Ele que nos dá a certeza do amanhã. Só o nosso Jesus mesmo. O que eu acho mais lindo é que uma irmã falou, comentando, pastor Wellington, que eles estavam acostumados com a água, querendo assim, porque eles eram pescadores, a maioria deles. É verdade. Mas há momentos que, mesmo a gente sabendo fazer, sabendo do local onde a gente está, mas aquilo pode nos causar medo. Então é muito importante ter Jesus no barco,
Porque se a gente passar por aquele momento, aquela circunstância que todo mundo está sujeito, que a Bíblia diz que o mal é esse, que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Então, se a gente passar por alguma situação dessa, a certeza do nosso Espírito Santo, Jesus, está conosco e nos dando vitória. Amém. Meu pastor, muito obrigado, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a vida do senhor grandemente. O senhor vai ter 5 minutinhos para poder orar pelas nossas vidas, orar pela palavra que o senhor ministrou, que esta palavra encontre guarita no nosso coração. Então, que o senhor tem 5 minutinhos para poder orar pelas nossas vidas. Amém. Eu quero agradecer aqui, alguns irmãos que estão com a gente, a irmã Alexia, filha de um amigo nosso, o meu xará, o Wellington, a irmã Tamires, que é uma jovem casada ali da nossa sede, e alguns irmãos que estiveram conosco nessa noite, que o Senhor possa abençoar a cada um. Então vamos orar ao Pai e pedir que esta bonança